Então, calcule a integral indefinida. Para a gente calcular essa integral aqui, erros que são cometidos. Tentar separar o denominador uma soma, não dá para fazer isso. Não tem x ali em cima, que seria a derivada do x ao quadrado mais 16, que daria para fazer uma substituição. Não tem isso. Então, a gente poderia tentar fazer por substituição, partes, substituição comum, né? Tentando chamar o denominador aqui de um w, que é a derivada aqui de x ao quadrado mais 16 é x. Não dá isso também. Esse exercício aqui, a gente poderia fazer uma substituição simples, transformando esse 16 em 1 e virar um arco tangente. A gente pode até fazer isso daqui a pouquinho para ver assim, ó, esse aqui tem uma outra alternativa. Mas se tivesse um quadrado aqui fora, o único jeito de resolver é a substituição trigonométrica. Por que eu não vou fazer com quadrado primeiro? Porque esse é o primeiro que a gente está fazendo junto aqui. Então, vamos fazer primeiro sem esse quadrado. Depois a gente amplia, né? A gente já tinha trazido esse com quadrado. Ó, quando eu tenho um quadrado ali fora, é obrigado a fazer substituição trigonométrica. Mas esse aqui a gente vai fazer a substituição trigonométrica construindo qual a ideia. A ideia é transformar essa soma que envolve número ao quadrado aqui, ó. Número ao quadrado, qualquer número eu posso enxergar ao quadrado, né, gente? 5 é raiz de 5 ao quadrado. Qualquer número positivo eu posso enxergar ele como quadrado de alguma coisa. E variável ao quadrado. Então, professor, é obrigado a ter um x ao quadrado aqui, ou y ao quadrado, para poder fazer substituição trigonométrica? Sim. Então, se fosse x ao cubo aqui, não é substituição trigonométrica. Porque a substituição trigonométrica, ela é só para usar identidades trigonométricas, única e exclusivamente, que transformam soma e subtração, envolvendo quadrado, num único termo. É esse o objetivo central. Então, é muito importante que a gente identifique qual é o objetivo central da técnica. Então, por exemplo, se eu vier para vocês falar assim, seno ao quadrado de um ângulo, mais cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo, a hora que a gente soma, isso dá 1. Beleza. Essa identidade aqui é a base de toda a substituição trigonométrica, só que a gente nunca vai usar com esse formato. Ou a gente vai usar com esse formato aqui embaixo, ó, 1 menos seno ao quadrado de θ é igual a cosseno ao quadrado de θ. O que a gente fez? Passou o seno para o lado de lá e enxergou isso como 1 menos seno ao quadrado. Então, quando que eu vou pensar em usar essa substituição envolvendo seno? Quando eu tiver alguma coisa como sendo um número ao quadrado, tipo 4 ao quadrado menos x ao quadrado. Então, a parte da variável tem que estar aqui. Aí, essa subtração viraria um único termo com uma escolha específica que a gente vai fazer, com a substituição trigonométrica que a gente faria. Então, esse 4 que eu coloquei aqui é um caso particular. Na verdade, a gente coloca na tabela assim um a ao quadrado, um número ao quadrado menos variável ao quadrado. Essa mesma identidade, a gente pode dividi-la toda por cosseno ao quadrado. E ela viraria seno sobre cosseno ao quadrado, viraria tangente ao quadrado. Tangente ao quadrado. Cosseno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado, 1 sobre cosseno é secante, como está ao quadrado, secante ao quadrado. Então, a base da substituição trigonométrica é decidir se a gente vai usar número menos variável, se a gente vai ter variável menos número, então eu vou reescrever essa identidade de cima assim, ó. E essa identidade que envolve soma. O que está acontecendo aqui? Então, vamos olhar para essas 3 identidades. Vou apagar a primeira foi só o que fez nascer as outras 3. Então, o que a gente tem aqui? Usar substituição trigonométrica é descobrir qual das 3 identidades a seguir a gente vai fazer. Então, é uma substituição trigonométrica. Qual das 3 identidades abaixo a gente vai usar? Se a gente tiver variável ao quadrado mais número, ou seja, se tiver soma, vai usar por tangente. É o caso desse exercício, ó. Variável ao quadrado mais soma, a gente vai forçar, aspas, a gente vai construir uma substituição que use essa identidade. Forçar é no sentido de construir corretamente, né? A gente vai colocar passos e fazer essa soma aqui virar um único termo. Se por um acaso a integral fosse do tipo 25 menos x ao quadrado de x dentro da raiz, aí tem a questão de domínio. Por que domínio? Porque aqui, ó, esse domínio aqui é restrito, ó, número menos variável ao quadrado. É seno que tem um domínio que envolve o zero, daria para a gente pensar e usar uma substituição
dessa aqui. O jeito de fazer seria usar a substituição por número menos variável ao quadrado. Ah, mas se fosse variável ao quadrado menos número? Se fosse, por exemplo, se fosse aqui, ó, variável ao quadrado menos número. Se fosse assim, y ao quadrado menos 49 elevado a 3 meios. Qual o jeito de resolver esse exercício? Só fazendo substituição por secante. Então, y ao quadrado, variável ao quadrado menos número. Vocês estão vendo que não pode ser ao cubo aqui, ó? Que não pode ser x ao cubo, x à quinta, x à quarta. Tem que ser variável ao quadrado, que é o que a gente vai fazer. É muito específico. Então, quais são as técnicas gerais para resolver exercícios de integrais indefinidas? Substituição e partes. Aí, algumas a gente está aprendendo. Ah, quociente de polinômio sugira a decomposição de frações parciais de tal jeito, se atender a esse critério. Se tiver coisa somando, tal, construa para fazer uma substituição trigonométrica. Então, é uma substituição também, só que é uma substituição por uma função trigonométrica inversa, no fundo. Quando a gente está fazendo isso aqui com tangente, com aquele x, vai ter um arco tangente no meio, a gente vai ver isso agora. Então, não dá para misturar, quando a gente vai estudando e vai clareando o conteúdo ali, não dá para misturar, ah, será que se tivesse um cubo, daria para pensar em usar? Não dá. Se tivesse alguma coisa que não fosse quadrado, não dá para usar. Só quando está com variável ao quadrado. Pode perguntar. Não? Então... Sem querer, professor. Não, sem problema. Então, a gente vai resolver essa integral aqui, querendo forçar para usar essa identidade. Então, vamos lá. Como é que é forçar para usar essa identidade? Aqui está 16, aqui está 1. Então, a gente vai fazer uma... Vai pegar aqui e vai falar assim, ó, vamos fazer uma operação que transforme esse 1 em 16 corretamente. Então, ó, primeira coisa quando está fazendo substituição trigonométrica é identificar qual que está fazendo. Ó, não é soma? Se é soma, é por tangente. Se fosse subtração, seria uma dessas outras duas aqui, ó. Então, essa questão aqui, a gente vai vir, vai falar assim, olha, x ao quadrado mais 16, eu vou querer comparar com essa identidade, mas com 16 no lugar de 1. Multiplica tudo por 16. Então, fica assim, ó, 16 tangente ao quadrado de θ mais 16 é igual a 16 secante ao quadrado de θ. O que a gente fez? A gente só pegou a identidade que era correta, essa identidade correta, essas aqui são as identidades. A gente pegou essa identidade aqui, é 1. Lá no exercício anterior é 16. Ai. No exercício é 16. Então, vou fazer esse 1 virar 16 corretamente. Então, identificamos a identidade que a gente está usando. Beleza. Então, peguei o exercício agora, eu quero que essa soma, o meu objetivo, que essa soma vire um único termo. Então, a gente vai falar assim, vamos igualar, vamos descobrir qual escolha. Então, para que a gente fez virar 16? Para na hora de comparar, ó, esse 16 está igual a esse 16, o mais está no lugar certo. Qual escolha que eu vou fazer, então? A escolha que eu estou fazendo, no fundo, é, eu estou escolhendo o x ao quadrado virar 16 tangente ao quadrado de θ. Então, quem que é o x? 4 tangente de θ. Se fosse para poder, tira a raiz, vai ter módulo, a gente está fazendo uma escolha. Então, a gente está escolhendo o x como 4 tangente de θ positivo. Não está escolhendo negativo, está escolhendo positivo. Então, x é 4 tangente de θ. Fizemos essa escolha. Isso tudo é para a gente descobrir qual é a substituição que a gente está fazendo. Essa escolha. Se a gente fez essa escolha, a gente vai precisar dela até o final do exercício. Vai precisar dela mais de uma vez. Então, agora a gente tem duas opções. Uma delas é vir aqui e já substituir. Quem que é x ao quadrado mais 16? X ao quadrado mais 16 a gente construiu certinho para virar 16 secante ao quadrado. Vai lá e substitui. A outra escolha é pegue esse x que a gente escolheu aqui e volta com ele lá. Então vai ficar 4 ao quadrado. 4 ao quadrado dá quanto? 16. Tangente ao quadrado. Aí coloca o 16 em evidência, como viesse nesse passo aqui, colocasse o 16 em evidência. E aí isso vai valer quanto? Isso vai valer tangente ao quadrado. Cadê o negócio que eu fiz? Tangente ao quadrado mais 1 é secante ao quadrado. Eu acho que eu apaguei o negócio, né? Tangente ao quadrado. Vai precisar de usar a identidade que a gente já tinha construído. Então,
Se você está fazendo essa escolha, o que você está fazendo no fundo é isso aqui, ó. Quem que é secante ao quadrado? Secante ao quadrado é tangente ao quadrado mais 1. É isso aqui que vai ser usado. A gente está identificando isso. Estou sendo repetitiva para vocês frisarem que o fundo é a identidade. É a transformação de uma soma num único termo. Então, vamos fazer a substituição. Então, essa integral vai ficar 1 sobre... Ah, então eu já posso escrever 16 secante ao quadrado, sempre ficar conferindo? Pode, porque o seu rascunho está aqui, ó. O seu rascunho é onde nasceu a sua escolha e a identidade está lá, ó. O 16 mais x ao quadrado é o 16 secante ao quadrado. Agora, o erro comum. Quem engole o dx costuma engolir o dθ. Então, quem não escreve esse dx aqui, não fica lembrando que tem que achar quem é o dx, ó. Quem que é a derivada de x que eu escolhi como 4 tangente? Eu tenho que achar quem é a derivada. Dx vai ser derive. 4, quem que é derivada de tangente? Secante ao quadrado de θ. Ah, por isso que é importante não ficar, né, só dependente de tabela. Então, saber que a derivada de tangente é secante ao quadrado aqui ajuda a gente já, ó, já sei que isso aqui vai ficar um 4 secante ao quadrado de θ. Ah, então eu posso vir, agora eu vou resolver essa integral. Como que eu resolvo? Simplifico, esse 4 vai virar um quarto aqui, né? Um quarto sai da integral. Esse secante ao quadrado, ele apareceu aqui e aqui. Então, essa integral ficou integral de 1, porque um quarto saiu da integral. Ó, essa integral aqui, um quarto saiu da integral. Um quarto é constante. Ficou a integral de 1. Quem engole os d alguma coisa, coloca a integral de 1 dx e resolveu o exercício, achou 1x mais c. Se eu derivar isso aqui, vai dar aquela lá, gente? Olha só. Claro que não, né? Derivada do x dá 1 em relação a x. Então, muito cuidado que esse 1 aqui é em relação a θ. Não engulam o dx, o dθ. Então, se eu derivar em relação a θ, então a minha resposta não é em x, a minha resposta é em θ. Uai, então a minha resposta aqui foi integral de 1 em relação a θ, é θ. Quanto que vale θ? Eu preciso voltar na escolha que eu fiz, ó. A escolha que eu fiz aqui, que foi essa escolha aqui, x igual a 4 tangente, a gente vai vir aqui, então, tangente de θ, tô voltando no asterisco, ó, tangente de θ é igual a x sobre 4. Então, quanto que vale θ? O θ é o ângulo que é a tangente da x sobre 4. O θ é o arco tangente de x sobre 4. E o exercício vai ter acabado nesse passo. Eu vou voltar, quem é? Isso é arco tangente de x sobre 4 mais c. E acabou o exercício. Então, esse exercício aqui é arco tangente direto. Por que eu falei com vocês que esse exercício a gente poderia fazer de outro jeito, que não fosse fazer uma substituição trigonométrica, daria para fazer uma substituição simples? Porque esse exercício, como não tinha aquele quadrado ali fora, a gente poderia colocar o 16 em evidência. Então, esse aqui é um que a gente pode fazer assim, ó. Coloque o 16 em evidência. Se eu fizer isso, aqui vai ficar x ao quadrado sobre 16 mais 1. Esse 16 aqui, ó, no denominador, 1 sobre 16, sai da integral porque ele é constante. Então, isso aqui vai ficar 1, 16 avos. Agora, esse x sobre 16 aqui, x ao quadrado, eu posso escrever como x sobre 4. Ah, qual a vantagem disso? Se vocês olharem na tabela de integrais elementares, se eu chamar de w x sobre 4, isso vai ficar 1 x sobre 4 aqui, ó. Esse x sobre 4 eu chamar de w, vai ficar 1 sobre w ao quadrado. Então, isso aqui, ó, vamos terminar a conta porque é importante essa integral, ela aparece com muita frequência. Quem que é derivada de w? Vai ficar 1 quarto de dx. Então, esse 1 quarto vira 4 dw, estava do lado de lá, multipliquei por 4 dos dois lados e achei que o dx é 4 dw. Então, essa minha integral se transforma nessa, ó. 1 sobre 16 já estava ali, beleza. O 1 sobre, quem que é x sobre 4? É w. Então, isso aqui está ficando w ao quadrado mais 1. E esse 4 que está aqui ficou 4 dw. Ou seja, a nossa integral que era em x ficou em w, conseguimos fazer uma substituição correta. Esse 4 aqui, eu posso simplificar com esse 16 lá fora. E essa integral, 1 sobre w ao quadrado mais 1, ela é elementar. Ela é arco tangente direto, porque com 1 aqui, com 16 não, mas com 1 aqui,
Olhem na tabela, isso é arco tangente de W mais C. Então, olha o que a gente está descobrindo. Que a integral... Então, eu vou voltar ali em cima para a gente conferir, mas a gente está descobrindo isso aqui, ó. Que a integral de 1 sobre x ao quadrado mais 16 dx é igual... Aqui, ó, isso aqui vai ficar 1/4 de arco tangente de W mais C. 1/4 de arco tangente de W mais C. Então, essa integral aqui vai ficar 1/4 de arco tangente de x sobre, quem que é W? W é x sobre 4. De x sobre 4 mais C. Essa integral, ela não é elementar, porque a gente acabou de fazê-la de duas maneiras diferentes. Vamos analisar o que a gente fez? Aqui, a gente fez uma substituição simples. No exercício anterior, a gente achou 1/4 de arco tangente x sobre 4 mais c, fazendo uma substituição trigonométrica. A substituição trigonométrica envolvia uma substituição por arco tangente no fundo. Olha, quando a gente faz esse x igual a 4 tangente aqui, a gente está fazendo uma substituição. Quem que é o nosso θ? O nosso θ é arco tangente. É essa substituição que a gente está fazendo no fundo, olha. A gente está mudando uma integral em x para θ e o θ é arco tangente. Esse caso, como não teve um quadrado do lado de fora, a gente também pode fazer usando substituição simples e chegou nessa 1/4 de arco tangente de x sobre 4. O que eu estou querendo autorizar aqui, eu acho que, como aparece muitas vezes mesmo, se a gente tiver um k maior do que zero, uma constante, vocês não precisam ficar deduzindo isso toda hora, ou usando substituição trigonométrica, ou usando substituição simples. Basta que coloque 1 sobre k, arco tangente de x sobre k mais c. Então, o nosso leque de integrais elementares está sendo aumentado aí, porque aparece com muita frequência essa integral aqui, ó. Então, minha letra aqui não está boa, né? Que é x. Então, aqui é um x aqui, ó. Então, a variável é x, então esse k é uma constante, x é a variável. Então, aqui, ó, quem que é k nesse exercício? Aqui é 4, porque aqui fica 4 ao quadrado. Então, 1 sobre 4, arco tangente x sobre 4. Ah, se aqui fosse uma integral, então, quem que é a integral de 1 sobre t ao quadrado mais 7 dt? Não é para decorar com x, não, né? A variável é t, então é 1 sobre... Aqui não é 7? Então, é raiz de 7... arco tangente de t sobre raiz de 7, t sobre raiz de 7 mais c. Então, é para usar isso porque aparece com muita frequência. Então, para a gente ganhar um pouquinho de tempo aí de não ter que fazer toda hora uma substituição assim, a gente acabou de fazer de dois jeitos diferentes, então use isso direto.